E era fileira de caixões, fileira grande, caixão muito grande, caixões inchado, grande, mas as pontas embicada para baixo. E eu via caixões pequenos, caixões grandes, caixões pequenos, caixões grandes. Na minha visão, estava nítido aqueles caixões. E eu disse, Senhor, o que é isso? Eu estou vendo fileira de caixões, o que é isso? Enquanto eu estava vendo aqueles caixões embicados para baixo, que eu sabia que aqueles caixões estavam indo para o abismo, eu perguntei a Deus o que era aquilo. Na minha mente eu pensava, não pensei em nenhum momento, na verdade, eu queria pensar, vai ser muita morte, é isso? Mas não, na hora foi muito claro quando o Senhor disse isso, que eu disse, Senhor, que caixões imensos, enormes, como cabe um corpo dentro desses caixões tão grandes? Para que uma pessoa, né? Para que vai ser enterrado num caixão tão grande? Embicado assim, todos eles vinham numa fileira assim, como fosse rente com a terra, porém chegava os primeiros da frente, eles iam descendo, enquanto os outros iam seguindo o rumo para descer, e eu entendia ali que era para descer ao abismo. E ali eu perguntei para o Senhor, que caixões imensos, e o Senhor falou ao meu coração ali na hora, esses caixões grandes que você vê são as grandes igrejas. Todos esses templos levantados são verdadeiramente caixões que levam multidões de alma para o inferno. São as igrejas liberais, as igrejas que não pregam mais santa doutrina. Nisso eu vi ali, eu entendia claramente as grandes igrejas e as pequeninas. Aqueles caixões bem pequenininhos que eu via atrás do grandão, e eu olhei aqueles caixões pequenos, aqueles caixões eram igrejas. Ai, mãe, é muita morte. Não foi isso que Deus mostrou. Deus mostrou e disse para mim claramente, são grandes igrejas que você está dizendo que me lembrou da minha pergunta. Me pare se eu estiver errada, me pare. Me pare, por favor, me pare, porque muitas pessoas estão me criticando que doutrina é para pregar dentro de 4 paredes, que as doutrinas do Senhor é para pregar a porta fechada aos cristãos. E eu falei, se é isso, então me pare, porque eu preciso ser parada. E o Senhor mostrou esse monte de caixões, descendo, embicando para o inferno, e ali ele mostrava a mim muitas igrejas. Veio à minha memória igrejas, congregações cristãs do Brasil, veio as maiores e os maiores títulos e rótulos das igrejas grandes que já liberaram o salto alto, que liberaram a maquiagem, que liberaram a pintura de unha, que liberaram aí os cortes de cabelo, a pintura de cabelo, né? E todas aquelas fileiras de caixões. E a maioria dos cristãos, que eu pergunto para Deus, Senhor, eu estou errada de falar sobre esse negócio, você que é dizimista numa igreja liberal, você está patrocinando a igreja do Satanás. Você que está aí abençoando uma obra para ela crescer dentro da falsa doutrina, você está cometendo erros, você está pecando. E eu perguntei a Deus se eu estava errada de falar sobre isso. Então, quando Deus mostrou esses caixões, Deus falou comigo, todos que patrocinam essas igrejas mundanas estão patrocinando para a igreja e para o abismo, né? Os pastores estão crescendo cada vez mais, e as igrejas estão inchando. Aqueles caixões, eles pareciam que estavam estourando, né? Teve um caixão tão grande na minha visão, que ele era como se ele estivesse assim, ó, um corpo bem inchado mesmo, um corpo inchado, que as madeiras parecia que estava inchando, assim, parecia que ia estourar. E eu entendia que a igreja é o corpo, mas é um corpo morto que está dentro de um caixão que chama-se o templo, né? E o Senhor falava que todos esses templos, né, que estão deixando as irmãs pintar o cabelo, cortar o cabelo, maquiar, usar joias, brincos nas orelhas, colares nos pescoços, pulseirinha nos braços, roupa jeans, principalmente o jeans, que é desagradável. Deus falou que odeia o jeans. Então, essas pessoas estão dentro de um caixão e elas estão inchando como um corpo, dizendo ser o corpo de Cristo. E eles
eles não são corpo de Cristo. Infelizmente, não são corpo de Cristo, não fazem parte do corpo de Cristo. São uma multidão de gente que apostatou-se da fé, como disse João, que se os tais não trazem a santa doutrina, nem os comais com eles, nem os saudais. Então, a Bíblia ela é bem clara nesse assunto, e a palavra que eu tirei em 1 Coríntios capítulo 14 foi essa aqui, ó, a necessidade de ordem no culto. Ou seja, eu não sabia que Deus ia me dar esta palavra, então eu disse, Senhor, dá-me uma palavra para que venha confirmar a revelação. E quando eu abri agora, quando eu disse eu vou gravar, eu fico com medo de não gravar e depois Deus cobrar de mim. Então eu falei, eu vou gravar. Nisso que eu falei, eu vou gravar e eu quero uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, que é o caso aqui da revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, aí depois vem falar das línguas dos dons, né? E tudo assim, o que Deus falou comigo sobre o que o apóstolo Paulo vem dizer no capítulo 1 Coríntios 14, versículo 26, que isso tem que acontecer dentro da verdadeira igreja de Deus. Tem que ter doutrina, tem que ter. Se uma igreja não tem, quando se ajunta, não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação, então essa igreja está morta. Essa igreja já não é a igreja de Cristo Jesus. Então, toda igreja de Cristo Jesus, ela tem doutrina, ela tem salmo, ela tem revelação, né? Ela tem línguas e interpretação. Então, apóstolo Paulo vem confirmar aqui de que a igreja viva, o Senhor estará sempre revelando seus segredos para a igreja viva, estará sempre revelando doutrinas, e Deus está aqui revelando doutrina agora nesse exato momento para a igreja e dizendo para a igreja: essas igrejas liberais são caixões que estão descendo ao abismo. Essas igrejas liberais não é lugar para você crente de santa doutrina estar. Essa igreja liberal é um caixão que vai te conduzir para o inferno. Quando a Bíblia vem falar das 7 igrejas da Ásia, a Bíblia vem falar ao anjo da igreja da Ásia. Isso quer dizer que aquele anjo, aquele pastor que está ali, ele ainda estava pregando a palavra. Portanto, ele ainda estava vivendo ainda, né? Porém, a igreja, se ela tem um pastor, que o pastor deixou as irmãs pintar o cabelo, deixou as irmãs usarem salto alto, deixou as irmãs usarem calça comprida feminina, deixou as irmãs ficarem